Alô amigos do canal HCE Documentários, tudo bem com todas e todos? Antes de começarmos, queríamos pedir que vocês assistam o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem e deem seu like ou dislike. Assim vocês fortalecem nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Hoje falaremos sobre o coronavírus. Esse teste implementado pela elite que serviu como um injetor da nova ordem mundial. É bom salientar que essa doença foi praticamente profetizada por Greta Thunberg no começo do ano. Nesse sentido, vamos ver um vídeo esclarecedor em que ela anuncia que estamos prestes a viver uma extinção em massa. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Vamos agora ao coronavírus. Tudo começou na cidade de Wuhan, no distrito de Hubei, na China. Essa é uma história de manipulação, omissão, farsas, mentiras e muita irresponsabilidade, tanto da China como da OMS, a qual hoje em dia é bajulada pela grande mídia de diversos países, servindo como uma ferramenta primordial dos senhores do mundo para implementar a nova ordem mundial. Iremos ver no decorrer desse vídeo como a OMS se omitiu desde o começo da pandemia. E acredite se quiser, ainda elogiou diversas vezes o governo chinês pela transparência e competência no combate ao vírus. Em 1º de dezembro de 2019, surge oficialmente o primeiro paciente de um surto de pneumonia viral. Em 10 de dezembro aparece outro caso no mercado de frutos do mar de Wuhan. Outros casos vão aparecendo por todo o mês de dezembro. Em 20 de dezembro, segundo o governo chinês, existiam mais de 60 casos confirmados. Em 26 de dezembro, pesquisadores chineses encontram similaridade de 87% com o vírus do coronavírus, da SARS. Nos dias que se seguiram, outros institutos chineses confirmaram que se tratava de um novo coronavírus. Além disso, médicos chineses denunciavam nas redes sociais restritas da China que o surto era mais grave do que as autoridades chinesas alegavam. Os médicos imediatamente são repreendidos pelas autoridades chinesas e alguns chegaram até a desaparecer. No entanto, o estrago já estava feito. A população começou a espalhar mensagens codificadas e conseguiu divulgar que um surto do novo coronavírus tinha se iniciado a partir do mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan. Em 31 de dezembro, o governo de Taiwan alertou a OMS sobre o surto de pneumonia de causa desconhecida em Wuhan. Mas a OMS não deu ouvidos ao aviso. No mesmo dia, a Comissão de Saúde de Wuhan avisa que tem um surto de pneumonia na cidade, mas alega que a doença não é transmissível de humano para humano e é controlável. Durante esses dias, a censura nas redes sociais chinesas aumentaram. Palavras relacionadas ao novo coronavírus são proibidas. Em 13 de janeiro de 2020, aparece o primeiro caso fora da China, na Tailândia. No mesmo dia, a OMS divulga que não há evidências que exista transmissão de humano para humano. Só em 14 de janeiro, a OMS começa a suspeitar que existia transmissão limitada de humano para humano, e mesmo assim não toma nenhuma providência. Em 16 de janeiro, acontece o primeiro caso no Japão. Em 18 de janeiro, cientistas britânicos começaram a suspeitar de ocultação do verdadeiro número de mortes e doentes. Para os cientistas, haveriam pelo menos 1.700 casos de doentes e não os 60 divulgados pelo governo chinês. Mesmo sabendo da transmissão de humano para humano, as autoridades chinesas deixam que as viagens de ano novo aconteçam. Depois disso, muitas pessoas adoeceram. 19 de janeiro, a China confirma a transmissão de humano para humano. Depois de quase 2 meses e mesmo assim, diz que o caso é controlável. Em 20 de janeiro, são confirmados 6.174 casos pelo governo chinês. Nos próximos dias, diversos países confirmam casos. Os jornais chineses calados até o momento começam a divulgar o surto. Em 22 de janeiro, a OMS reconhece pela primeira vez a transmissão de humano para humano. Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS, agradece a cooperação e transparência da China. Agradece também as medidas tomadas pela China. Em 23 de janeiro, quando o lockdown é decretado, os chineses já tinham viajado para as festas do Ano Novo Lunar. No mesmo dia, a OMS se reúne pela primeira vez para tratar do coronavírus, mas descarta o surto como um caso de emergência internacional. 25 de janeiro, primeiros casos na Austrália e Canadá.
Enquanto isso, médicos que denunciam a doença na China continuam sendo presos ou desaparecendo. Em 28 de janeiro, companhias aéreas começam a restringir voos vindos da China. Em 30 de janeiro, a OMS considera o coronavírus como um surto de interesse internacional, depois que o surto já está em 19 países. No entanto, não considera como uma pandemia. Novamente, a OMS parabeniza o compromisso, transparência e esforços do governo chinês. Perceba como a OMS retardou ao máximo declarar o surto como uma pandemia. Ela intencionalmente negou a seriedade do vírus. Isso tudo faz parte de uma agenda, a agenda da nova ordem mundial. Ou vocês acham que a OMS não tinha profissionais qualificados para reconhecer a importância e seriedade do vírus? Em 31 de janeiro, a OMS critica os países que estão adotando medidas duras de restrição a voos vindos da China, por não ser necessário. No mesmo dia, a Itália confirma seu primeiro caso. 6 de fevereiro, medidas duras de restrição na China, vídeos de violência policial contra moradores de Wuhan são vazados. O médico Li Wenliang, o qual vinha denunciando que o vírus era mais nocivo do que o governo chinês queria admitir para a população, morre. Em 9 de fevereiro, as mortes de coronavírus superam as de SARS. 2 dias depois, a OMS declara a Covid-19 como o nome oficial do vírus, mas ainda assim não reconhece como uma pandemia. Já são mais de 1.000 mortes no mundo. 10 dias depois, já são mais de 2.000 mortes. Em 14 de fevereiro, a OMS descarta chamar o surto de pandemia. No dia 26 de fevereiro, é confirmado o primeiro caso no Brasil. Em 29 de fevereiro, a OMS desaconselha qualquer tipo de restrição e descarta a pandemia. Em 9 de março, a Itália decreta lockdown e o mundo começa a culpar a China por esconder a verdadeira nocividade do vírus. Em 11 de fevereiro, depois de 114 países, 118.000 casos oficiais e mais de 4.000 mortes, finalmente a OMS declara que o Covid-19 é um caso de pandemia. Percebam, meus amigos, que isso se trata de um plano para implementar a nova ordem mundial, a qual vai abrir caminho para o governo único do anti-Messias. O teste foi feito e tudo está ocorrendo como planejado. Consequentemente, a economia mundial irá entrar em colapso, e isso fará com que as nações clamem por um novo líder, o qual poderá resolver todos os problemas do mundo. Será que ele está próximo de se revelar? As notícias através da mídia nos dão indícios de que tudo vai passar, que em breve as coisas voltarão ao normal. Mas isso é apenas uma farsa, uma mentira. Nada vai passar. Tudo tende a piorar. Está tudo escrito nas Sagradas Escrituras. Bastam as pessoas buscarem através da leitura. Está tudo descrito no livro da Revelação e também o próprio Salvador falou abertamente com seus discípulos sobre isso nos capítulos 24 de Mateus, 13 de Marcos e mais precisamente no capítulo 21 de Lucas, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Não se engane, pois estamos vivendo os princípios das dores e tudo tende a piorar e muito ainda. Quando analisamos em tempos passados, sempre houve algo do tipo, que em nossos dias não seria diferente. E tudo que vemos é algo que acontece de forma pela qual foi profetizada. E hoje vimos nitidamente, só não enxergam quem não quer. Um exemplo semelhante aos nossos dias, que podemos citar como exemplo, é no tempo do profeta Jeremias, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Tudo o que acontece parece ser um ciclo que sempre vem renovando. Mas este ciclo que estamos vivendo é o último pela profecia para ser cumprida. Basta entender tudo o que estamos passando. Tudo tem uma ligação que o mundo não consegue enxergar. Nesta análise de Jeremias, dá a entender conforme um período muito parecido. Por isso, o bom frisar aqui nesse assunto é que o povo sempre querendo que tudo ficasse bem, porém não foi o que procedeu para aquela época. E mesmo a tudo isso não significa que devamos nos dobrar a uma doença que está assolando em nossos dias, mas sim se render aos pés do Criador nessa fase tão difícil. Provavelmente sobre essa pandemia que estamos vendo, ainda não é a grande redução que João escreveu no livro do Apocalipse. É só o princípio das dores. Então, não se surpreendam se outro vírus pior aparecer logo em seguida. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo.
Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse texto, de acordo com os originais, dizem que este cavalo, a tradição correta seria cavalo verde, ou esverdeado, que vem de Cloros. Mas o importante aqui é frisar sobre as pragas que viriam, que não se diz ser apenas uma. No entanto, transmite no plural de pragas. Consequentemente, tudo nessa sequência, após esse cenário, viria um período que provem, quem sabe, ou até mesmo uma terceira guerra mundial. No mundo em que vivemos, controlado pelas linhagens sanguíneas da serpente, tudo tende a caminhar para o caos, para logo em seguida eles virem com a ordem do anticristo. Interessante observarmos que 21 milhões de contas celulares foram extirpadas da China. Como assim? O celular é quase que uma nova parte do corpo dos chineses. Acho que camuflaram o total de mortos por lá. Por quê? Não há nada em oculto nesse mundo. Um dia, tudo será revelado.